Notícias. Informação. As últimas novidades dos bastidores da política. Está no ar. Bomba H. Com Ernesto Donizete. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um programa Bomba H, nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, quase ao apagar das luzes do ano de 2019. Boa noite, uma cordial saudação a todos que estão nos ouvindo, os nossos web internautas. E deixamos aqui um convite a todos para que participem por meio do nosso telefone ou WhatsApp 997190499 ou lá no nosso perfil dentro do Facebook, Bomba H. Hoje o nosso convidado, uma pessoa de extrema sapiência, renomado profissional, não somente na cidade, na Baixada Santista, como no estado de São Paulo, uma pessoa pela qual nós temos um grande apreço por todo o conhecimento e por toda a sua vida de literalmente muita luta. Hoje conosco aqui no programa Bomba H, o professor mestre David Lima Prada, do LP Advogados, especialista em Direito Educacional, Consumidor e Empresarial. Seja muito bem-vindo, amigo professor mestre David Lima Prada. É uma honra para nós recebê-lo aqui no programa Bomba H. Boa noite, Donizete. Boa noite a todos que nos ouvem. A honra é toda nossa, é uma alegria estar aqui com vocês, discutindo um pouco os assuntos aí da semana, dos últimos dias e principalmente da nossa região e trazendo um pouco aí de direito para as pessoas que desconhecem os seus direitos, né? Isso. Nosso objetivo hoje é justamente isso, viu, doutor? É dar a possibilidade para os nossos web espectadores de absorver um pouquinho e gratuitamente dos seus conhecimentos, que são vastos em áreas aqui de interesse da comunidade, da sociedade, que vivem no dia a dia e passam por alguns direitos despercebidos, sem saber que não poderia ser desta forma. Antes de começar, eu faço questão de ressaltar aqui que o professor mestre David, ele é mestre em Direito Regulatório e Responsabilidade Social de Empresa, ele é especialista em Direito Processual Civil, ele foi membro da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB de 2008 a 2014, assessor de Secretaria de Educação entre 2015 e 2016, conselheiro estadual da OAB São Paulo no mandato 2016-2018, coordenador do curso de pós-graduação em Processo Civil da Universidade Santa Cecília, aqui em Santos. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque senão ficaria o programa todo para ler. Isso é um pequeno trecho do vasto currículo do professor mestre Lima Prada, sem considerar aqui mais dois aspectos, viu, doutor? Subdiretor jurídico do Santos Futebol Clube, durante uma época, e também conselheiro do Santos Futebol Clube desde 2012. Desde 2012, já estou na, acho que, quarta gestão, se não me engano, depois de ser diretor. Quer dizer, com um currículo desse, eu presumo que dormir para o senhor não existe dormir, né? Não, nunca foi muita prioridade, não. Bom, isto posto, doutor David, vamos aqui, vou tomar a liberdade de seguir a nossa pauta, o senhor fique à vontade para tecer os comentários que o senhor quiser. Okay. O nosso objetivo aqui do Bomba H, eu repito, é levar a quem está nos ouvindo um pouco de todo o conhecimento que o senhor tem, eu sei que é vasto, e que diz respeito diretamente às situações enfrentadas pela sociedade no dia a dia. Estamos, então, no período de final de ano. E vou tomar a liberdade de começar a abordar alguns temas, doutor, de direito educacional. Vamos lá. O primeiro delas é o seguinte, algumas dúvidas que nos chegaram. Com relação ao aluno inadimplente, ele pode ser impedido, por exemplo, de fazer provas, de entrar na sala de aula, de fazer a rematrícula, de ter seus documentos retidos pela escola ou pela universidade, doutor? A gente tem primeiro algumas considerações, né? Se a grade do aluno, né, a grade da faculdade, ela for anual, o que significa a grade anual? A aprovação ou reprovação dele é somente ao final do ano, isso significa que a rematrícula dele tem que ser entre o final do ano e o começo do ano letivo seguinte. Perfeito. Parece uma coisa lógica, mas por que eu estou falando isso? Porque a gente já ganhou, inclusive, sentença, por exemplo, da Unimes em Santos,
onde apesar da grade ser anual e, portanto, a aprovação do aluno ser anual, ao final do ano, ela fazia uma rematrícula semestral, o que é ilegal. Então, primeiro aspecto é esse. Né? Aprovação anual, grade anual, a rematrícula só pode ser anual. Perfeito. Por que faz? Mas, David, por que faziam então a rematrícula semestral? Por quê? Porque se ele tivesse inadimplente, ele já teria que acertar as mensalidades daquele primeiro semestre para fazer a rematrícula e aí, portanto, prosseguir os seus estudos para o segundo semestre. Mas e se ele não fizer a rematrícula? A faculdade pode obstar ele de fazer a rematrícula? Bom, aí a gente tem dois entendimentos. Sim. Quando ele tem condição de parcelar o débito, e a faculdade se recusa a aceitar aquele parcelamento dele, e que é o débito inteiro à vista, ele tem uma chance de entrar na justiça e conseguir uma rematrícula. A gente já entrou com várias ações dessas e tem tanto juízes quanto desembargadores. O Araquém de Assis, inclusive, escreve muito sobre isso. Sim. Ele chama de mora relativa. O aluno tem direito a se rematricular. Por quê? Porque a mora dele é relativa, não é absoluta. O que é mora absoluta? Absoluta é quando não tem condição nenhuma de pagar. Se ele tem condição de pagar parcelado num curto espaço de tempo, então ele tem o direito à rematrícula. Perfeito. E se rematriculado, ele sofrer alguma sanção pedagógica, que é não realizar prova, não colocarem o nome dele na lista de chamada, não permitirem transferência de um turno para o outro, ou seja, qualquer sanção pedagógica, a faculdade não pode fazer isso se ele tiver rematriculado. Okay. E aí ele tem direito, inclusive, dependendo do que fizerem com ele, a indenização. Como eu já vi a universidade colocar a prova em separado, quem tiver inadimplente esses meses aqui, pega a prova com o professor aqui na frente, vai buscar na secretaria. Tudo isso é uma forma de constranger o aluno. Sim, para não aí ele tem direito, inclusive, a dano moral. Para não dizermos uma humilhação, né? Exatamente, é humilhante. Porque aí todo mundo sabe se a prova dele está separada, é porque ele está devendo, não tem outra razão, né? Então, isso enseja um constrangimento ilegal para o aluno, é prática vexatória, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é vedado também pelo artigo 6º da Lei 9.870/99, que é a Lei de Mensalidades. Sim. E aí ele tem direito a uma indenização, além da correção desse procedimento que a faculdade estiver adotando com ele ou com eles, né? Sim. Agora, doutor, salvo engano, o senhor mencionou no ato da rematrícula, mas supostamente o aluno que, por exemplo, nós estamos agora entrando em dezembro, ainda temos algumas provas finais a serem realizadas, vamos supor que ele esteja inadimplente aí 2 ou 3 meses. Eu vou reformular. Ele tem direito a fazer as provas ou ele pode ser impedido de fazê-las? Se ele estiver rematriculado, ele tem direito de fazer até o final do ano letivo. Sim. Ou do semestre letivo, se a grade for semestral. Mesmo que ele esteja devendo 1 ou 2 meses. Se ele, por exemplo, ele se matricula ou se rematricula em janeiro. Sim. Não paga mais nenhuma. Ok. O curso dele é anual. Perfeito. Até dezembro, ele tem direito de fazer tudo. Perfeito. Ele pode não ter pago fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele tem direito a fazer tudo. Okay. O que a faculdade pode fazer, em tese, é obstar a rematrícula dele para o ano letivo seguinte. Agora, durante o ano, ele tem que ser tratado em condições de igualdade com os demais alunos. Sim, neste caso, neste exemplo dado, em 2020. Em 2020. Ok, muito bom. Então, você que está nos ouvindo, repito, aproveitem o programa de hoje. Dr. David Prado é uma das maiores autoridades do Brasil e, com certeza, no estado de São Paulo, é uma das maiores, se não for a maior, em direito educacional. Mais uma, doutor. Vamos lá. Escolas e universidades que não ofereçam condições adequadas ou que estejam em péssimas condições e impeçam que os alunos assistam aulas de uma forma adequada. O que fazer em tais casos? Bom, nós temos algumas soluções. E aí vai depender do tipo de estabelecimento de ensino, né? Sim. Se for público, aí tem que ver se é municipal, se é estadual, ele tem que procurar a delegacia de ensino, a supervisora de ensino para denunciar e tentar ver o que está acontecendo ali. Porque às vezes você tem dinheiro da PM que você pode utilizar para resolver o problema imediato. Se for uma coisa estrutural maior, aí você tem que acionar ou a prefeitura ou o governo do estado. Então, primeiro tem que verificar o tipo de escola que é. Municipal, estadual, você tem os órgãos governamentais que fiscalizam e podem cobrar a solução disso. Se você procurar e não resolver na delegacia de ensino, com a supervisora, etc., você tem o Ministério Público também para denunciar isso e apurar a responsabilidade.
saber se a responsabilidade é do diretor da escola que não estava cuidando, saber se a responsabilidade é do governo municipal ou estadual, em que o diretor da escola pedia providência, ele não tomava providência, ou não mandava verba, ou não fazia a reforma necessária. A gente viu recentemente o exemplo do Acácio, né, o que aconteceu, ficou muito tempo lá sem manutenção e agora tem um custo absurdo para poder colocar de novo a escola para funcionar, que já inclusive desistiram de colocar a escola para funcionar. Isso. Enfim, o Escolática Rosa na Ponta da Praia, né? Outra perda. Que, enfim, a gente teve toda aquela discussão aí sobre a escola, enfim. E se for particular, aí você tem que procurar ou o PROCON ou um advogado para entrar com ação e poder resolver isso, porque você está pagando para ter uma prestação de ensino. E aí você tem soluções muito mais rápidas para serem adotadas. No caso da escola particular e no caso da escola municipal estadual, também você pode procurar um advogado e ingressar com a demanda para obrigar o poder público a consertar aquilo e o juiz vai fixar um prazo sob pena de multa diária. Né? E aí essa multa diária pode ser tanto para o município e estado quanto para o governante. Né? Eu, nas minhas ações, eu não peço multa para o estado, eu peço multa para o governante, porque entendo que a responsabilidade é dele e o munícipe, né, o contribuinte, não tem que ficar pagando pelo erro dele. Então eu peço sempre a multa na pessoa do governante que falhou em algum momento no seu mandato. Né? Além disso, dependendo do que estiver acontecendo, vamos supor que seja o Alto Verão de Santos, calor de 40 graus e não tem um ar-condicionado na sala, não tem a ventilação suficiente, aí você tem direito, inclusive, a dano moral. Tem salas que eu já vi de cursos de valores de mensalidade bastante caros que não tinha cadeira para os alunos assistirem às aulas. Aí você também fica lá uma semana em pé assistindo aula o dia inteiro, né? Já vi acontecer isso em curso de medicina, né? O pessoal assistindo do lado de fora, às vezes sala lotada, enfim, falta de organização, colocam numa sala pequena uma quantidade de alunos que não cabe, aí você tem direito também a dano moral além da solução do problema, né? Só por curiosidade, doutor, sem declinar o nome, se o senhor... Mas no caso dessa faculdade ou universidade do curso de medicina, era pública ou privada? Privada. Então, com um curso muito barato de medicina. Mensalidade, né? Se não me engano, na época era em torno de mais de 10 mil reais mensais. Então, não tiveram dinheiro nem para distribuir um leque lá para o pessoal. Pois uma cadeirinha. Às vezes falta gestão, às vezes o pessoal dá umas falhadas gigantemente. É muita vontade de lucro, doutor, muita vontade. Mas o senhor sabe que o senhor comentou das escolas públicas também, e o senhor me permita, porque tem sido motivo até de uma situação irônica, porque parece que todas as escolas municipais o teto cai. Né? Nós tivemos agora mais uma UME, onde o teto caiu pela segunda vez em prazo de 4, 5 meses. Na verdade, o problema é muito mais sério do que isso, né? Porque a gente não tem... por exemplo, em Santos, a maioria das escolas não tem AVCB, né? Nós estamos indo aí já praticamente para o final do segundo mandato do mesmo prefeito, que não conseguiu o AVCB das escolas. Se eu não me engano, nem a prefeitura tinha AVCB, até pouco tempo a notícia que eu tinha. Isso mesmo, nem o prédio do Paço Municipal tinha AVCB. Se o prefeito não consegue trabalhar num prédio com AVCB, o que dirá as outras unidades do município? Aliás, uma Secretaria de Educação que desenvolve pouco, né? A gente vê pouca entrega, pouca notícia de coisas boas na educação de Santos nos últimos 7 anos, que é o período em que o atual prefeito está à frente do governo municipal. Lamentavelmente, né, doutor? Poucas trocas de secretário, então não dá nem para dizer que foi a secretária A ou B que ficou só 1 ano, só 6 meses, quer dizer, dava para ter feito um planejamento e dava para ter feito muita coisa boa, considerando o orçamento municipal e considerando que boa parte dele, 1/3 do orçamento, vai obrigatoriamente para a Secretaria de Educação. Né? Mas enfim, voltando ao cerne da questão, as escolas não têm AVCB e a gente não sabe nem se é só o teto que vai cair, né? A gente não sabe nem o que pode acontecer. Aqui os alunos estão sujeitos, né? E infelizmente a gente não vê o Ministério Público atuando num tema tão importante quanto esse, né? Eu vejo às vezes o promotor processando o Cinemark porque não deixa entrar com pipoca
e não vejo atuando num assunto tão sério desse com as nossas crianças, né? Então, se o senhor me permita, e também não vemos uma ação eficaz e eficiente por parte da Câmara Municipal de Santos, que deveria fiscalizar tais atos. também, né? inclusive tem comissão específica, né, de saúde, de educação, e também devia fiscalizar, propor cobranças mais enérgicas nas suas falas, né, durante as sessões. Infelizmente também é verdade, há que se cobrar mais os nossos vereadores, né, em quem a gente votou, para que um tema desse seja efetivamente cobrado em plenário, né, e não somente por ofício. Agora, só para nós fecharmos esse assunto, doutor, no caso específico dessas escolas, no caso essa em particular, que o teto caiu 2 vezes em 4 meses, os pais podem criar uma comissão, buscar também um advogado, um profissional, para que ajuize uma determinada ação. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa é não ter AVCB, outra coisa é acontecer um problema estrutural na escola, e outra coisa muito mais grave que as outras duas é o teto cair 2 vezes nos 4 meses. Sim. Significa que, além de não se fazer manutenção, além de não providenciar o AVCB, que é obrigatório, não se fez a manutenção adequada da primeira vez, né? Então é muito mais grave. A diretora da unidade, dependendo do que aconteceu, como eu falei antes, precisa ver se ela não pediu providência, se o governo que não tomou providência, mas ela pode ser responsabilizada por isso, ou o próprio prefeito municipal e a secretária de educação, né? Então precisa sim ser verificado exatamente o que aconteceu, e os pais dos alunos podem ter direito à indenização, inclusive de suspensão das aulas e designação de outro local para as aulas, até que se prove, né, que todos os alunos estão em segurança. Especialmente considerando que a gente trata de menor, né, e no Brasil existe uma legislação absolutamente específica para a proteção do menor. Sim. E eles podem procurar, inclusive, o Ministério Público da Infância e Juventude, que a gente tem um excelente promotor lá, um excelente magistrado, que são muito zelosos com esse assunto, e que certamente vão dar a atenção necessária e realizar as providências necessárias para que esses alunos estejam em segurança. Se o senhor me permite aqui um tom de ironia, em Santos, principalmente na educação, há 2 coisas que funcionam, doutor. A primeira delas, cozinheiros que não trabalham nas cozinhas das escolas enquanto as crianças passam fome. E outra, que a merenda escolar é algo de primeiro mundo aqui na nossa Baixada Santista. Haja vista até a intervenção da Polícia Federal, de tão boa que é. A gente viu recentemente uma operação, acho que nacional, né, da questão da merenda. É um problema já muito antigo, né, eu já acompanhei isso de perto, e você tem várias formas aí de fraudar, né, além daquelas que foram noticiadas pela imprensa. É muito difícil de você fazer essa fiscalização e controle, né, seja pelo Ministério Público, seja pela polícia, seja inclusive pelo Ministério da Educação, que destina verba para alimentação de creches e escolas, tem verbas federais envolvidas. Você tem um país muito grande, então a dificuldade de fiscalização é enorme. Aliás, culturalmente o país não investe em fiscalização, né? E quando investe, você tem, desviando um pouco o tema, agências regulatórias são mais politizadas do que na prática fiscalizam, e por isso que a gente resulta num judiciário abarrotado de demandas por absoluta ausência de fiscalização. E em Santos, especialmente, não foram divulgados, até onde eu vi, os nomes dos envolvidos, né? A gente teve um ex-secretário de governo preso em Cubatão, enfim, mas não divulgaram todos os nomes e todos os detalhes da operação. Particularmente eu que acompanho esse assunto de educação, eu estou esperando para que sejam divulgadas maiores novidades, maiores detalhes, porque isso me interessa bastante e tenho certeza que toda a população que contribui, né, e que é utilizado o seu dinheiro na merenda, carece de informações mais detalhadas. E esperemos que em breve a Polícia Federal torne públicos tais nomes, né, doutor? Porque, sim. Particularmente, 2 áreas que eu creio ser inadmissíveis, não que as outras sejam, mas nessas 2 em particular, educação, que são crianças, tirar comida de criança, e saúde, fraudar o sistema de saúde em qualquer patamar, são 2 coisas inadmissíveis. Eu não sei como essas pessoas dormem, doutor. É verdade, é inescrupuloso, né? Não que a corrupção sob nenhum âmbito seja justificável, mas saúde e criança,
comida. É lamentável, né? É para nós sermos bonzinhos. Mas, doutor, voltando ao final de ano, Vamos lá. como deve ser calculado o aumento das mensalidades nas escolas ou universidades? Bom, elas têm que cumprir 2 requisitos básicos. Primeiro, fixado o calendário escolar para a rematrícula, Sim. eles têm até 45 dias, a partir do último dia para a rematrícula, Sim. para exibir para esses alunos ou pais as propostas de contrato e valores que serão praticados. Portanto, se eles não exibirem, e muitas vezes não exibem aos alunos qual vai ser a proposta de contrato e os valores que vão ser tratados a partir do ano letivo seguinte, se fizerem aumento, esse aumento está irregular. E aí os alunos podem procurar um advogado ou o centro acadêmico pode entrar com ação coletiva em favor de todos os alunos, ou o diretório acadêmico, DCE, conforme for a universidade, a escola, grêmio estudantil, etc., e entrar com ação coletiva para barrar esse aumento. Segundo, nessa proposta de contrato e valores, tem que verificar, existe um decreto que regulamenta essa planilha que vai ser apresentada, tá? Sim. Tem que verificar se realmente todo o dinheiro vai ser investido no projeto pedagógico. Por quê? Porque o dinheiro da mensalidade só pode ir para projeto pedagógico. Ele não pode ser utilizado para outras coisas. Poxa, mas, Dave, é lógico, se é uma escola, se é uma universidade, é claro que vai ser investido no projeto pedagógico, né? Uma coisa lógica. Pois é, deveria ser lógico, mas nem sempre é. A gente já pegou, por exemplo, eu já fiz muitas ações de análise de planilhas, né? Para verificar para onde ia o dinheiro, e a gente via desvio de recurso, empréstimo, enfim, dinheiro sendo usado para os, entre aspas, sócios da universidade, superfaturamento de valores, enfim, eu já vi várias coisas. Eu vou dar um exemplo que foge aqui da região. Doutor. Eu fiz uma ação em Ribeirão Preto, né, na Barão de Mauá, também faculdade de medicina, eu advogo muito para estudantes de medicina, Sim. em que os alunos do diretório, quem me contratou foi o diretório acadêmico, eles me relataram lá uma série de problemas, não tinha leito, não tinha supervisor, que chamam de preceptor, enfim, e a gente ingressou com a ação, não tinha acordo com a faculdade, fizemos uma primeira audiência, apresentaram defesa. Quando eu pedi as planilhas de custo, em 1 mês e meio a gente fez um acordo, eles ampliaram a quantidade de leitos que os alunos queriam, contrataram mais preceptores. Ficaram bonzinhos? Ficaram bonzinhos, ficaram muito bonzinhos. Então você vê que às vezes o calcanhar de Aquiles pode ser a apresentação da planilha de custos da universidade e a análise dela. Que deve ser totalmente regulada para atender às demandas do processo pedagógico. Sim, sim. O senhor sabe que eu conheço um barco que, se eu tiver um barco chamado processo pedagógico, eu posso investir nele, então? Eu acho que não. Não pode, né, doutor? Eu acho que não. Ok. Como vocês estão ouvindo o doutor falar, os temas são atuais, são situações vivenciadas por você e por muitos aqui na nossa região. Repito, aproveitem o tema de hoje e o comparecimento do Dr. Dave aqui, que é uma sumidade no assunto. Absorvam o máximo que vocês puderem, porque são situações do cotidiano. Uma outra pergunta, doutor, como final de ano também, está correto, porque muitos alunos contestam isso, né? A fórmula que algumas universidades ou escolas mesmo utilizam, daquela matemática de matrícula mais 12 prestações, que totalizam 13? Depende, não tem uma resposta exata. Na verdade é assim, quando você contrata a escola ou a faculdade, você não contrata ela por mês, você contrata um valor para anuidade. Sim. Então o que você tem que ver é o valor total para aquele ano letivo. Sim. Eu ajustei que o valor da anuidade vai ser R$12.000. Muito bem. Então se ele dividir por 13 os R$12.000, não tem problema nenhum. Sim. Se ele dividir por R$12.000 por mês, está corretíssimo. Okay. Então o cálculo que você tem que fazer é o valor ajustado dividido pela quantidade de parcelas combinadas. Perfeito. Se o valor for o mesmo, não tem problema nenhum. Agora, se o valor for maior do que esse, aí está errado. Ok, muito bom. É porque é uma prática, né? Corriqueira em alguns lugares. E com relação ao tema anterior, que o senhor falou da planilha, eu também já fiz vários cursos, eu nunca vi essa planilha, viu, doutor? Na minha prática acadêmica, eu também nunca vi. Toda vez que a gente pede a comprovação, nunca a universidade consegue comprovar que foram exibidos
tanto a proposta de contrato quanto a planilha de valores nos 45 dias antes da rematrícula. Então, você que está nos ouvindo, universitário, nós temos várias universidades aqui na nossa cidade, podemos dizer que é uma cidade voltada ao público acadêmico. Fica aqui uma dica importantíssima dada pelo Dr. David. Mais uma questão também, final de ano, alguns já estão com as suas formaturas planejadas. As universidades podem cobrar pela emissão dos certificados de conclusão ou os diplomas? Não, não pode. A primeira via não pode cobrar. Isso já é... Quando você se matricula num curso, é óbvio que a sua expectativa é que ao final do curso você receba o diploma, porque você precisa provar depois do mercado de trabalho que você fez aquele curso. Né? Com certeza. Então, isso já está coberto, já se presume que esses custos de emissão já estejam cobertos pela mensalidade que você pagou durante 2 anos no curso de tecnólogo, 4 anos ou 5 anos no curso de graduação e por aí vai. Então, a cobrança, pelo menos da primeira via da emissão desse documento, não pode ser feita. Ok. Mais uma pergunta aqui interessante, doutor. Abarca alguns alunos. O aluno que porventura necessitar faltar por motivo de trabalho ou por motivo de saúde, em particular, no caso, por exemplo, uma mulher grávida, ela pode realizar tarefas e avaliações na sua residência e isso computar como atividades dadas? Bom, aí a gente tem 2 coisas. Existe um decreto muito antigo, de 1951, se eu não me engano, Sim. que regulamenta o direito de falta por doença. Ok. E aí, depois a gente tem a Constituição de 1988, que trata um pouquinho sobre a educação. Sim. E nela, nós temos a possibilidade da universidade estabelecer quais são as regras internas, através do seu estatuto e regimento interno. Então, nós temos, de um lado, um decreto muito antigo que fala de doenças infecto-contagiosas, para que o aluno possa faltar, e nós temos o estatuto que diz sobre coisas mais abrangentes. Primeira coisa, o aluno tem que olhar o estatuto e o regimento para ver o que ele fala e o que ele tem direito no caso de afastamento. Sim. Gravidez, doença, etc. Qual é o principal problema que o aluno tem hoje para exercer o seu direito, ou de afastamento, ou justificação de faltas? Ele perde o prazo para apresentar o requerimento pedindo o abono das faltas ou para exercer atividades escolares em casa. Sim. Por quê? Porque ele nunca olha o estatuto e o regimento, que é um mal do brasileiro. Ele nunca olha o manual do que ele tem direito. Exatamente. Então, muitas vezes, ele até tem direito de fazer atividades em casa, de abonar aquelas faltas para que ele não seja reprovado por falta, fazer segunda época, etc. e tal, mas ele perde o prazo para apresentar o requerimento disso. Por não ter tido cuidado de olhar e ver o prazo. Né? E aí, segundo, ele só vai depois que ele teve o problema... eu tive que faltar uma semana porque eu tive conjuntivite. Aí ele vai na universidade e fala, então, eu faltei uma semana atrás porque eu tive conjuntivite, como é que faz? Sim. E aí a faculdade fala para ele, via de regra, então, você perdeu o prazo, porque você tinha 3 dias. E normalmente os prazos são de 3 a 5 dias para fazer o requerimento. Ok. Tá? Então, primeira coisa, o aluno tem que olhar o estatuto e regimento. Ah, mas eu não recebi isso. Bom, ele tem que estar à disposição de você. Segundo a portaria, se não me engano, 971, que já foi modificada aí pelo MEC, Sim. Ele tem que estar no portal da universidade. Por quê? Porque hoje em dia é tudo digital. Antigamente o MEC previa que tinha que estar na secretaria à disposição, que também nunca estava. Né? Falar isso. Pois é, mas agora ele obriga, lembrei agora pela portaria 40 do MEC, que é a portaria mais recente, também já modificada um pouco, mas tem lá a previsão de estar no portal. Ah, Dave, não está no portal. Muito bem. Liga no 0800 do MEC, reclama. Se não funcionar, vai no Ministério Público e pede para fixar no portal. O que tem que estar lá é seu direito. E por que tem que estar no portal? Para eles não modificarem e não te darem informação errada. Com certeza. Você baixa do portal, está lá, Prova e expressa. você sabe e pode constar a qualquer momento. Perfeito. Mais uma dica. Doutor, familiares também é outro fato comum, que estudam numa mesma instituição, numa mesma escola.
tem ou não tem direito a algum tipo de desconto? Tem uma discussão grande sobre isso. Os nossos tribunais divergem sobre o assunto. Alguns juízes entendem que há uma progressão de direitos, Sim. em termos de percentuais, 2, 3 irmãos, você tem direito a uma progressão de desconto. E tem juízes que entendem que não, que existe uma legislação que até fala disso, mas que essa legislação foi revogada, que os irmãos, e portanto os pais, né, que geralmente pagam essas mensalidades, Normalmente. não têm direito a pagar com desconto. Aí só tem uma maneira de saber: procurar um advogado, entrar com ação na justiça e ver se o juiz que vai analisar o seu processo entende que tem ou não direito. Tá. Para fecharmos, se o senhor me permitir, o campo de direito educacional, dentro das várias possibilidades que nós temos de conversar com o nobre convidado, gostaria que o senhor discorresse, obviamente, se for possível, de uma forma sintética, como está a situação das ditas meias entrada? Bom, a meia entrada, ela foi sendo modificada na última década, né, mas ela continua tendo uma carteira sendo emitida pela UNE e pela UBS. Agora o presidente Jair Bolsonaro anunciou, porque ela é uma carteira paga, né, as entidades cobram para fazer, mandam pelo correio, para sua casa, o endereço que você quiser, etc. Nos últimos 4, 5 anos aí com mais segurança, porque existia muita fraude, e eu posso falar porque eu fui advogado da UNE, fiz blitz, a gente identificou inclusive pessoas aqui na região que não tinham direito à minha entrada e pediam. O jeitinho enfim, brasileiro, né? Pois doutor? enfim. Pessoas com uma condição financeira muito boa, pessoas que recebem o seu salário mensal, inclusive com estabilidade, pedindo carteira de estudante, etc. Enfim. E a gente modificou isso, né? O país modificou isso na última década. Hoje a gente tem uma segurança muito maior para a emissão da carteira. Sim. E além dessa segurança das carteiras pagas, você tem também um anúncio do presidente que ele vai emitir a carteira virtual sem cobrança, né? É evidente que para quem acompanha mais de perto o assunto, isso é uma retaliação política, porque as entidades são dirigidas geralmente por partidos de esquerda, ele é partido de extrema-direita, enfim, ele quer acabar com o financiamento para partido de esquerda, né? Não é um benefício que ele quer trazer para a população. Os primeiros atos do governo, não entrando muito no mérito da política, à vontade, doutor. mas a gente vê que são sempre para atingir algum desafeto, brigou com o presidente do PSL, tira o DPVAT, enfim. Nunca é para favorecer o povo. Pois mas tirando essa análise mais política, a gente vê que há a possibilidade, em breve, de se obter o desconto, né, em teatros, em lazer, em diversão, que é o que a lei fala, né, no sentido de fomentar aquele que tem menos condição financeira de ter acesso a lazer e cultura, com a carteira virtual gratuitamente. Inclusive, espero eu, que inclusive com maior segurança, já que o governo tem a possibilidade de cruzamento de vários dados e dificulte, né, uma pessoa que realmente não tenha direito de tirar, senão também fica complicado. Ele vai dar mais um prejuízo para o empresário, né? Só para mostrar para o senhor, viu, doutor? A minha é verdadeira, viu? Essa aqui que o doutor está falando, mas a minha é verdadeira. Essa eu estou vendo aqui que é emitida pela UNE, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse, tá? Essa é verdadeira, viu, tá doutor? Certo, tá certo. Doutor, por falar nisso, ainda no quesito da meia entrada, algumas casas de espetáculos, eles em algumas ocasiões, eles restringem a venda das meias entradas, dizem que é só um determinado número, que é só para um determinado espaço, que, por exemplo, não atinge o camarote. Legal, ilegal, o que fazer em tais casos? Então, o direito à meia entrada, ele atinge apenas o que a gente chama de couvert, entrada, ingresso, alguma coisa assim. Sim. E ele atinge todos os setores, né? A gente tem algumas restrições com relação aos primeiros ingressos vendidos, mas eles têm que ser para todos os setores. Quem entrar no meu site, por exemplo, ou pesquisar no Google, vai ver uma ação grande que a gente fez há alguns anos atrás, contra a Federação Paulista de Futebol, que justamente fazia isso, né? Você ia lá no estádio e eles só vendiam para os setores mais simples, né? Mais populares. Os setores mais caros não tinham direito à meia entrada.
e a gente conseguiu, por força de decisão judicial, obrigar a federação e todos os clubes a venderem em todos os setores. Então, se houver essa prática ilícita, e de lá para cá a gente processou T4F, Americanas.com, que vendia ingresso fácil, Sim. os Independentes de Barretos, que são milhões e milhões de pessoas que vão lá todo ano, faziam bilheteria específica para vender ingresso, e aí você ficava naquele calor de Barretos de mais de 40 graus por dia, 4 horas na fila para comprar o ingresso, que era para desestimular, e as outras bilheterias, né, vazias. Sim. Então, enfim, a gente fez durante alguns anos, quando eu participei do jurídico da Uni, verdadeiras blitz, pode pesquisar aí no Google as blitz, a gente foi para várias cidades, capital, de madrugada, casa noturna, enfim, teatro, e a gente conseguiu coibir bastante isso, algumas vezes com o PROCON, algumas vezes com polícia, algumas vezes com decisões judiciais. No caso da federação, eles tentaram descumprir, a gente promoveu inquérito policial, executou multa, Estância Alto da Serra, enfim, várias casas grandes e vários sites, né, grandes que vendem muitos ingressos. Sim. E hoje praticamente não existe violação ao direito da meia entrada por conta dessas ações que a gente fez durante vários anos. Mas, volta e meia, a gente sabe, né, sempre vai ter alguém tentando burlar, porque aumenta o seu lucro, e se tiver, pode procurar o PROCON, o Ministério Público ou a própria Uni, que ainda tem um jurídico, para denunciar e agir contra isso. Pode-se chegar ao extremo de acionar uma viatura policial no ato de um problema desse, doutor? Pode, e às vezes ajuda bastante, porque o policial ele vai colher a versão do empresário, da casa noturna, enfim, e vai constar ali realmente aquilo que aconteceu. Sim. E como que o policial escreve tem fé pública, vai ser mais fácil de você provar realmente o que aconteceu. Ele vai dizer, por exemplo, antigamente você tinha a obrigação de afixar a lei de meia entrada. Né? Então eu processei Cinemark, processei o Roxy, vários lugares aqui da região que não afixava, aliás, a Prefeitura de Santos, não tinha no Orquidário, não tinha no Aquário, né? E aí faziam reforma e tiravam o cartaz, não colocavam de novo, enfim. Esqueceram-se. Pois é, sempre esquecem. Tudo que é favorável à população sempre se esquece. Mas aí a gente lembra, faz petição de novo, executa a multa, né? Eu estou aqui para lembrar. Eu costumo brincar que às vezes eu sou agenda dos governantes. Eu estou aqui para ajudar. Doutor, todas elas exitosas em prol da comunidade? Graças a Deus, graças a Deus. E a gente tem aí dezenas de decisões favoráveis na região toda. Guarujá já foi ameaçado de morte, enfim. Já tentaram me agredir, enfim. O Raton pode te contar uma história aí que eu prendi a namorada de um empresário que estava descumprindo uma ordem judicial de meia entrada e ele ficou bastante bravo comigo. Pois tivemos alguns desenrolares sobre isso. Prendi em flagrante, né? Porque sim, ele estava descumprindo, a gente entrou com a ação, conseguiu eliminar, ele foi intimado e aí continuou vendendo. E aí eu fui lá num dia com a polícia fazer blitz e estava a namorada dele vendendo, desacordo com a ordem judicial, né? Realizei o flagrante, conduzimos à delegacia, a PM levou, e o namorado, que era o dono da empresa, ficou bastante bravo, queria bater em mim, enfim. Faz parte de ossos do ofício, né? Doutor... Mas tem bastante liminar, tem bastante ordem judicial. Quem quiser, inclusive, consultar... Então, por gentileza, pode nos contatar, tem o site lá que pode mandar... Pode dar o endereço do site, se o senhor tiver fácil. www.dlp, minhas iniciais, David Lima Prada, .adv.br. Lá pode mandar e-mail, tem o link do WhatsApp do escritório, pode mandar o WhatsApp perguntando, eu fui em tal lugar, não tive minha entrada, vocês já têm decisão judicial favorável, tal. Pode entrar lá e denunciar para a gente, que se tiver já decisão judicial, a gente já intima o proprietário, empresário, a casa. Doutor, se porventura algum dos nossos web espectadores ficarem em dúvida com alguma coisa, podem estar contatando? Pode entrar no site, vai ter o nosso WhatsApp, pode mandar e-mail, pode tirar dúvida. Qual o WhatsApp lá do escritório? 991344365. 991344365. Então, vamos aproveitar a chance que o Dr. David eu chamo de responsabilidade social do advogado, já que o meu mestrado
foi responsabilidade social. Sim. Né? Eu costumo dizer que a gente tem a obrigação de estar aqui, de estar em todos os lugares que convidarem a gente, para a gente trazer um pouco de conhecimento sobre o direito das pessoas. Né? E eu estou sempre à disposição para isso. Muito, muito grato, por isso nós o convidamos, doutor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Vamos mudar um pouquinho de tema. Se o senhor me permitir, vamos entrar em algumas coisas corriqueiras de direito do consumidor, que eu também sei que é um dos campos que o senhor domina muito. Gosto muito. Existe, em particular aqui em Santos, uma modalidade, principalmente nas farmácias, que o senhor, ao entrar na farmácia hoje, a primeira coisa que eles lhe pedem é o número do seu CPF, com a desculpa de que é para lhe fornecer descontos. Particularmente, a gente está com 19, 20 anos, antigamente, se a senhora entrava numa farmácia, eles faziam de tudo para lhe vender um produto, inclusive oferecer descontos. Né? Hoje eles pedem o número do CPF, se bobear, o senhor hipoteca a sua casa. Doutor, o que o senhor tem a dizer para quem está nos ouvindo com relação a essa prática, em particular aqui em Santos, que é muito comum? Bom, aí a gente já entra no assunto de direito digital. Né? Na verdade, primeiro, você não é obrigado a fornecer seus dados para ninguém. Nem para ter desconto, né? Nem para ter desconto. Né? Segundo, muitas empresas hoje utilizam isso, e as principais são as que a gente mais utiliza. Sim. Facebook, né, redes sociais, para coletar dados, saber mais sobre você e muitas vezes manipular você. Mas como assim? Você pode pesquisar, eu quero comprar uma geladeira. Aí você vai lá nas Casas Bahia, num site de comparação de preços. Qualquer lugar que você digitar na internet, às vezes nem precisa escrever na internet, você escreve no seu Word e isso é rastreado e aí ele fica te mandando um monte de link de preço de geladeira para você comprar. Se você pesquisa, por exemplo, no site da Magazine Luiza, você vai observar que durante uma semana a Magazine Luiza vai te mandar um link lá dizendo, olha, compre a geladeira, olha, baixamos o preço, olha, tem 5% de desconto, olha, a geladeira é maravilhosa, olha, baixou o preço, olha, você não vai comprar mesmo? Você tem certeza? Você já comprou a geladeira? Por que você não quer comprar? Me fala aqui, dessas 5 opções, por que você ainda não comprou com a gente? Né? Você fica te perturbando a semana inteira, para não dizer outra coisa, né? Sobre a pesquisa que você fez sobre qualquer assunto. Perfeito. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com o que a gente escreve no celular, os dados que a gente fornece. Né? Você vai em shopping agora no final do ano, isso acontece bastante. Você tem aquelas promoções para ganhar geralmente carros, né? E aí eles pedem o teu CPF, pedem uma série de dados, alguns deles você preenche outras informações, né? Ou num papelzinho, ou nos tablets lá dos mais informatizados, e tudo isso vão para empresas, né? Que muitas vezes depois até contatam vocês, olha, você participou da promoção do shopping, tal, não sei o quê, você preencheu o cupom, então a gente queria te vender tal produto. Então hoje em dia qualquer informação que você digite, seja numa busca, seja num fornecimento de CPF para uma drogaria, aparentemente inocente, muitas vezes isso esconde uma busca de informações sobre o seu perfil de consumo, que é vendido para terceiros, ou numa estratégia muito mais agressiva, numa coleta de dados de empresas que depois utilizam isso, inclusive em campanhas, né, políticas, inclusive para presidente de países, né? Como a gente viu no Brasil, como a gente viu nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, por isso que eu falei de direito digital, vamos chegar lá, isso doutor. é pouco regulamentado ainda no mundo, mas é um assunto que merece muita atenção, é muito sério hoje em dia o que se fazem com os nossos dados. Então, não pode solicitar e requerer o CPF com a desculpa de que é para dar desconto. Não, até porque se você tiver desconto em algum lugar, geralmente você tem a carteira desse lugar que te oferece um desconto. Né? Seja ela virtual no celular, você tem um clube de assinante à tribuna, por exemplo, você tem um aplicativo lá, você tem o convênio da Unimed que te dá a carteirinha, seja odonto, seja saúde, enfim. Então você exibe a carteira, está aqui minha carteira. Puxa pelo número do contrato aqui, você vai ver qual é o meu desconto. Um convidado nosso, Rivaldo Fidiol, ele outro dia numa entrevista aqui, ele comentou, né? Desconfie. Quando o produto é de graça, o produto é você. Exatamente. Melhor frase.
né? É Eu isso achei aí. muito interessante. É isso Mas aí. eu vou aproveitar Ele está ganhando muito mais dinheiro com seus dados do que com a margem de lucro da venda de um produto. Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Com certeza. E eu vou aproveitar, doutor, que o senhor tocou nesse tema, porque o senhor sabe que foi implantado a dita Zona Azul Digital em Santos há cerca de 45 dias ou 46 dias. Já inclusive sofri pessoalmente com ela. É. É. Quer nos contar, não? Na verdade, Pode. no meu caso foi simples. Eu já vi algumas reclamações muito mais sérias, né? Sim. Mas no meu caso foi simples. Eu estacionei meu carro, baixei o aplicativo, né? Que foi a primeira vez que eu utilizei, fiz o cadastro. Aí ele disse que eu já tinha cadastro numa outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo, que eu tinha que usar aquela senha. Enfim, depois de uma certa dificuldade inicial, consegui lá instalar e configurar, etc., Sim. colocar os dados do carro. E depois que eu fiz tudo é que eu percebi que o local que ele colocou era outro. E não era a rua e o numeral que eu estava. Né? E aí depois não tinha como mudar, o GPS ali errou. Sim. Porque não é. Você tem uma margem de erro do GPS, né? Quem utiliza o Waze, Google Maps sabe disso. E aí ele me mandou para outro local e eu fiquei com medo de ser multado. Lógico. Né? E tive que pagar e fazer tudo de novo para colocar no endereço certo para não ter nenhum problema aí com o município. Que absurdo. Mas eu já vi reclamações muito mais sérias do que a minha. Então, o que deve ter acontecido com o senhor deve ter acontecido com esse que vos fala. Quando eu fui procurar me informar sobre, até para conhecer, né? A empresa é a Sertel, a mesma da Bike Santos. Então, todos os que tinham cadastros lá no Bike Santos, eles migraram automaticamente para o Zona Azul Digital. A única coisa que me chamou a atenção, e aí eu faço o que o senhor alertou, e fica aqui a sugestão para os web internautas, leiam os termos de adesão e uso. No caso em particular da Zona Azul de Santos, o contrato de uso e adesão, ele tem 6 folhas, e o senhor tem que obrigatoriamente aceitar esse termo de adesão. Senão, o senhor não consegue fazer o seu cadastro. Isso é o usual de todo aplicativo, todo software que você assina na internet, no celular. Isso. Só que é uma modalidade proibida. Já existem julgados, existe até um posicionamento, salvo engano, do Tribunal de Contas da União, algo do Estado, que foi até fruto de uma representação no Ministério Público da nossa parte. Porque eles podem até fazê-lo, mas desde que eu tenha 2 campos. Eu quero que meus dados sejam compartilhados, porque o contrato deles estabelece o seguinte, doutor, que o senhor está autorizando a divulgação dos seus dados para todas as empresas parceiras, tanto da concessionária como da plataforma de pagamentos, e o senhor ainda está autorizando... Que você nem sabe quem é. Não, o senhor não sabe, são os parceiros. Que é o que eu falei do recolhimento de dados. Exatamente. E outra, o senhor ainda autoriza a que eles lhe mandem material de propaganda e prestação de serviços de todos os parceiros, da concessionária e da plataforma de pagamento. Sensacional, né? Ótimo, né? Sensacional. Ótimo. Para o município, né, deve ter feito um bom negócio. Né? Então, estamos esperando que o Ministério Público haja, porque a representação já foi feita há cerca de uns 30 dias. Espero que eles estejam fazendo, e acredito que estão, para que isso seja corrigido. Ou seja, tenha 2 possibilidades lá. Mas é claro, você não pode ser obrigado a compartilhar suas informações. Compartilhando com alguma vantagem, porque o senhor está dando seus dados e eles vão lucrar com isso, ou não compartilhando e o senhor paga o preço que está estabelecido. Na verdade, eles ganham duas vezes. No quando mínimo, eles cobram 2. pelo serviço de estacionamento. Isso. E quando eles compartilham os seus dados com empresas que você nem sabe quais serão. E aí eu vou continuar a última pergunta com relação à Zona Azul, que atinge e abarca uma grande questão de dúvida da nossa sociedade. Vamos continuar na Zona Azul. É paga. Só para o veículo lá, vai para o seu escritório, vai para o fórum. R$5 a hora, alguma coisa assim. Isso. Se o seu veículo for furtado, responsabilidade da empresa. Dever de vigilância. Você está pagando por um serviço, né? Muito bem pago, porque o aplicativo reduz muito o custo
que se tinha com emissão de Operacional. papel, com pessoas vendendo, com cabines, manutenção de cabines, etc., ações trabalhistas, 13º, enfim, todos os encargos, FGTS, INSS, né? E se você está pagando, você tem direito à contraprestação do serviço, Perfeito. que é o seu carro se encontrar da mesma forma que você deixou, sem risco, sem flanelinha, sem roubo, né? E a partir do momento que acontece alguma coisa com o seu carro, você chega lá, o espelhinho está quebrado, o carro está arranhado, tem um flanelinha falando, 10 anos antes de você sair daqui, porque depois eu não tenho, né, condição de garantir a segurança do seu carro, etc. É responsabilidade da empresa e também do município que contratou a empresa. Respondem de forma solidária, tanto neste caso a Sertel quanto a Prefeitura Municipal de Santos. Com certeza, a responsabilidade objetiva do município. Perfeito. Doutor, mais um outro fato que nos chama muito a atenção aqui é algo que também é praticado muito nas casas noturnas, pelo menos era até pouco tempo atrás. Cobrança pela perda da comanda. A pessoa está com a comanda, quer divertir-se ao longo da noite, está se descontraindo com os amigos, com a esposa, com a namorada, ou até mesmo sozinho, perde a comanda. Na verdade, duas práticas abusivas, e aí eu já vou ampliar um pouco sobre a resposta à sua pergunta. Sim, doutor. Duas práticas abusivas comuns de casas noturnas são a cobrança de valor mínimo para você entrar, né, e consumir, a chamada consumação mínima, e também a perda de comanda, né? Inclusive no nosso site tem lá um artigo só sobre isso, a perda de comanda. Não pode ser cobrado o valor mínimo que eles estipulam, que geralmente é um valor muito alto, absurdamente, né, para coibir alguns espertinhos de falarem, eu consumi a noite inteira, perdi a comanda. Sim. E aí se estabelece um valor absurdo, 250, 300 reais. Não pode ser cobrado isso, não pode ser cobrado como condição de você sair da casa, e a gente já teve alguns incidentes bastante graves com relação a isso na cidade de Santos. Sim. De discussões e agressões, lesões bastante sérias por causa dessa prática de perda de comanda. Chegar a resultar até em morte. Exatamente. Enfim, é uma prática absolutamente abusiva. Então, se você perder a comanda e a casa quiser te cobrar, você chama a viatura, nem discute, para não ter muitos problemas mais sérios. Pega o celular, liga o 90, fala, estão mantendo em cárcere aqui, não querem me deixar sair. A viatura vai chegar, vai te liberar, você paga o valor que você acha justo. Se eles quiserem, eles que tomem outro tipo de providência depois, mas reter você dentro da casa até você pagar o valor mínimo que eles querem, não pode. E para entrar na casa, pagar a consumação mínima também não pode. Muito bom. Repito, fiquem atentos. Doutor, repita por gentileza o site onde os nossos web espectadores podem estar entrando para contatar o seu escritório para que tirem e saneiem tais dúvidas, por gentileza. É www.dlp, Dave Lima Prada, minha abreviação de nome, .adv.br, sem com. Ok, vamos aproveitar a oportunidade que o doutor Dave Prada Lima está nos dando, hein, pessoal? Vamos para mais um evento que é comum, doutor, aqui na cidade, e que também particularmente me chama a atenção cada vez que eu vou num supermercado desses de grande giro que vende no chamado atacado. É muito comum eu ver, já presenciei várias vezes, comigo nunca ocorreu, graças a Deus, das pessoas efetuarem suas compras, passam pelo caixa, e a questão de 5, 10 metros desses mesmos caixas existe um funcionário, um segurança da loja ou qualquer outro sinônimo que se dê essa profissão, e a pessoa literalmente para. O senhor acabou de passar pelo caixa. Conferente, que seja conferente. Ele lhe para, vai, pede a sua notinha fiscal que o senhor acabou de retirar do caixa, que o senhor pagou as compras, e efetua uma checagem do que o senhor comprou com aquela notinha fiscal, a qual o senhor pagou não tem 1 minuto. Gostaria que, se possível, o senhor comentasse algo a respeito. Olha, é uma prática que às vezes acontece muito em países lá fora, né? Mas que tem outro tipo de legislação. No Brasil, eu não entendo isso como possível. Eu acho que é um constrangimento, né? No sentido de lógica também não me parece que é razoável, né? Você acaba de sair
do caixa, que geralmente tem câmeras, Sim, né, sim. de vigilância, que alguns supermercados, ou na maioria deles, também tem pessoas, supervisores de segurança atrás do caixa, justamente para observar ninguém saindo ali, passando e tal. Então, assim, as medidas de segurança já foram tomadas sem precisar constranger ninguém, né? E você sendo parado para checar se tem alguma coisa errada no seu carrinho, isso pode constranger você, portanto, eu não acho que seja uma prática legal. Particularmente, se eu me permitir, uma opinião, eu fico com as suas palavras porque, a menos que ele tenha uma fundada suspeita para fazê-lo, ele está lhe chamando, no mínimo, de ladrão. Porque ele está invertendo a presunção, né? Presumindo que o senhor subtraiu algo, ou tentou, né? Porque o senhor ainda está na esfera de vigilância do supermercado, o senhor tentou furtar algo do mercado, passou pelo caixa e mesmo assim ele faz a sua interceptação. Exatamente. Acho que tem outras medidas menos constrangedoras do supermercado tomar conta dos seus pertences para que não sejam furtados. Essa certamente não é uma muito agradável. Perfeito. E respeitosa com o consumidor, né? Com certeza. Ele tem que ser respeitoso. Um outro fato que ocorre com constância, doutor. Você chega em uma loja, um estabelecimento comercial de qualquer natureza, e o senhor tem no mesmo produto 2 preços. Um X, outro 2X. O que o consumidor deve fazer em tais casos? Bom, primeiro ele precisa chamar o gerente. Na verdade, errei. Primeiro ele precisa tirar uma foto daquilo. Sim. Para ele ter a prova de que tinha 2 preços. Segundo, chamar o gerente. Por que o gerente? Porque ele é responsável civil e criminalmente por tudo que acontece naquele estabelecimento. Perfeito. Chama para ele, olha, está aqui 2 preços, eu quero pagar esse mais barato. Isso aconteceu recentemente, inclusive fiquei muito feliz, que aconteceu com uma aluna minha que hoje uma ex-aluna minha que hoje é advogada, e eu dei aula para ela uns 10 anos atrás, e ela me procurou outro dia com um caso desse, relatando o que aconteceu. Era um caso de desconto, então, de celular, e estava escrito lá, desconto a partir de R$ 1.500. Eles escreveram errado, sim, né? Mas estava lá, a partir de R$ 1.500, então o menor desconto para celular seria de R$ 1.500. Né? E aí ela falou, está aqui o meu celular, eu estou te dando, quero R$ 1.500 de desconto, né? E obviamente que o vendedor não queria vender, e aí ela me mandou mensagem inbox aí nas redes sociais, que ela não tinha meu telefone, enfim, e a gente ficou conversando. Sim. E no final das contas ligaram lá para a central, era uma rede grande, e acabaram dando desconto para ela, mandando retirar a informação errada e venderam para ela com desconto de R$ 1.500. Por quê? Porque ela fez valer o seu direito. Perfeito. Então a dica que a gente dá é: tire foto primeiro para você preservar a prova antes que alguém tire ela de você, na sua frente. Chame o responsável e tente negociar. Não deu? Chama a viatura, porque é propaganda enganosa, isso constitui crime, está previsto no CDC, nos artigos 66 e seguintes, e ele é obrigado a vender para você pelo menor preço, isso está claro no Código de Defesa do Consumidor. Com a polícia, volto naquilo que eu falei antes, o policial militar vai colher a versão, vai escrever o que aconteceu, tem fé pública, e você vai conseguir provar mais facilmente numa reclamação do PROCON, numa ação judicial, e conseguir a oferta do produto pelo menor preço. Perfeito, doutor. Outro ponto que acontece com constância, outro fato, numa vitrine, num expositor, o senhor tem um produto sem preço e ao lado outros com preços. Me parece que não há uma única linha para dirimir tais fatos, tais acontecimentos, porque chegam alguns, uma linha delas defende a tese de que valeria o preço do produto similar mais barato ao lado, e outros têm o entendimento de que não é assim, porque senão a pessoa poderia subtrair a etiqueta e o estabelecimento comercial obviamente teria um prejuízo aí incomensurável. O senhor pode, apesar de ser meio que uma celeuma grande, dar a sua... Esse caso de vitrine, a gente tem 2 problemas. Primeiro, o CDC obriga o estabelecimento de ensino, o estabelecimento comercial, a fixar o preço das mercadorias visíveis. Sim. Então isso, primeiro, é infração administrativa, ele pode denunciar,
dependendo da cidade, no aplicativo do PROCON, no 0800, etc., para que o estabelecimento seja autuado. Perfeito. Então, primeiro ponto, se ele for autuado, ele já vai pensar 2 vezes em não fazer aquilo de novo, né? Segundo, muitas vezes, e aí vou novamente ampliar minha resposta à sua pergunta. Vontade, doutor. Muitas vezes você quer uma mercadoria, você entra, você viu na vitrine. Sim. Eu quero aquela blusa verde, adorei a blusa. Você entra e fala, eu quero aquela blusa verde. A vendedora imediatamente responde para você, não tem. Você fala, como não tem? Eu estou vendo ela na frente. Mas ela está na vitrine, mercadoria da vitrine eu não posso vender, só tem essa. Sim. Está errado. Você pode exigir que ela venda a mercadoria da vitrine. Isso acontece muito em shopping, porque eles contratam um profissional especializado em exposição de mercadorias em vitrines. Para quem nunca ouviu falar nisso, acredite, isso existe. Né? Tem pessoas que dão consultoria para a loja só sobre vitrine, porque existem técnicas de vendas Sim. que se utilizam, etc. E aí eles não podem mexer na vitrine. Os funcionários são proibidos de mexer na vitrine. Não pode trocar roupa, não pode tirar, não pode colocar. Sim. Só o profissional, quando vai lá uma vez por semana, a cada 15 dias, conforme o contrato, é que pode mexer na vitrine. Okay. Mas, se acabaram as peças e se só tem aquela, você tem o direito de comprar ela. Tá? Se tiver preço, não tiver, é outra questão que eu vou abordar agora. Agora, o principal é você saber que você tem direito, porque muitas vezes você entra na loja e não te deixam comprar aquela mercadoria, que é a última peça que está na vitrine. Perfeito. Se não tiver preço, eu entendo que é uma infração administrativa e que ele tem que te mostrar o preço daquela mercadoria. Tela do computador, etiqueta em outro produto de outro tamanho, Sim. seja lá como for. Mas eu não consigo acolher a tese de que é um produto similar, porque isso é muito subjetivo. Né? Quem que vai dizer que o produto é similar, se é um tecido de algodão, se é, enfim. Aí entra numa série de informações da composição do produto para você avaliar se é similar. Né? Você vai falar que uma camisa, por exemplo, polo branca da Polo Sim. é similar a uma camisa polo branca da Hugo Boss, que custa 10 vezes mais. Né? Então, é uma camisa branca, polo, né? Só que, enfim. Então, tem uma série de características, eu estou falando grosseiramente, uma comparação de marca, mas eu não consigo me alinhar a essa tese. Eu acho que tem que ser verificado, você tem nota fiscal de compra do produto, você tem outros elementos que você pode buscar para saber o preço daquele produto. Mas dizer que é um similar daquele ali, não. O que eu me alinho é quando o fornecedor do produto erra, e já vi acontecer, né? Uma ótica, por exemplo, coloca lá, óculos em promoção R$50. Ok. Aí ele coloca na vitrine inteira e coloca um monte de óculos. Você entra e fala, eu quero aquele óculos. Não, aquele é um Prada, por exemplo, que custa R$1.500. Fala, bom, aí você colocou na vitrine, óculos R$50 e o óculos está ali. Eu quero o óculos. Se você colocou lá errado, problema seu. Sim. Né? Se está lá na promoção 50, quero o óculos. Aí não tem discussão, você vai ter direito ao óculos. Chama a viatura, tira foto, né? Que você vai ter direito ao óculos. O importante, assim, em síntese, é sempre registrar o fato por meio de uma foto, que hoje é muito simples com os celulares, né? Exatamente. E depois, num ato imediatamente posterior, acionar uma viatura da polícia para tentar conversa com o gerente, não foi frutífero, ele não está irredutível, não quer respeitar o seu direito, chama a viatura, 190. Agora, o senhor me tocou num ponto que eu acho muito interessante. O senhor falou das notificações, né, do PROCON para as infrações administrativas que os comerciantes venham a incorrer. Eu não tenho conhecimento, não sei se o senhor está ao par, mas eu não vejo o PROCON de Santos divulgar que estabelecimento XYZ teve um auto de infração imposto contra eles. Eu não sei se o PROCON de Santos faz isso. Na verdade, eu não conheço nenhum PROCON que faça divulgação de lista de autuações de estabelecimento. O que o CDC obriga, e o PROCON faz regularmente, é a lista dos mais reclamados. Sim, isso é obrigatório e eles fazem. Com relação à autuação, sinceramente eu nunca vi, talvez, e sem procuração do PROCON para defender, porque depois da autuação o estabelecimento tem direito de recursos, né, e muitas vezes em recursos são dados provimentos para que as multas não sejam aplicadas, para que a multa seja reduzida, enfim. Então, não sei exatamente por que não fazem isso, pode ser por uma questão de respeito também, né, ao estabelecimento, não
não tem um problema aí de divulgar uma imagem negativa do estabelecimento, sofrer uma ação judicial Sim. em retaliação, preservação de imagem. Acho que é uma tese bastante razoável, mas acho que isso, com certeza, é considerado na lista de reclamações, né, porque a autuação geralmente vem de uma reclamação, né, comparada à quantidade de vezes que eles fiscalizam sozinhos sem reclamações. Né, então, isso acaba sendo embutido nessa lista de reclamações, que é divulgado anualmente pelo PROCON, e o de Santos eu vejo que divulga sempre, sim. Então, e, para variar, são sempre as empresas de telefonia, né, que são as mais reclamadas, né, seja pela quantidade de consumidores, seja pela deficiência do serviço, que infelizmente investem pouco, né, na qualidade do atendimento. Agora, doutor, já quase fechando, ainda tenho 2 questionamentos no mínimo aqui, que eu peço que o senhor estenda um pouquinho no seu tempo, que eu sei que o senhor tem outros compromissos, mas outra coisa que me salta aos olhos é a questão aqui de como são vendidas tanto as passagens do VLT quanto de alguns ônibus. No nosso entendimento, eles fazem essas vendas de passagens por aqueles cartões, onde o senhor os carrega normalmente com bem mais do que uma passagem, e não aceitam o pagamento em dinheiro, ali em loco. O senhor é obrigado a se deslocar para outros pontos de venda, o que eu acho um absurdo, particularmente. E vejo também que não há uma contrapartida, porque, por exemplo, se o senhor quer chegar lá para facilitar, porque o senhor tem pouco tempo, né, de deslocamento, o senhor pega lá um cartão, hipoteticamente coloca 30 créditos. Obviamente, esse dinheiro entra para a empresa, sendo que eu posso utilizar esses 30 créditos em 2 meses, e eu não tenho nada favorável, nenhum desconto nessa passagem. Se o senhor puder discorrer algo, eu agradeço. Bom, primeiro entra a questão da restrição, e aí eu volto na questão do aplicativo do Zona Azul, né? Volta na questão da restrição de acesso ao uso, né, do serviço. Perfeito. Né? Tanto o aplicativo Zona Azul de Santos, quanto qualquer outra forma de cobrança que não permita o usuário comprar ali diretamente, utilizar de dinheiro, ela restringe o acesso à pessoa de se utilizar daquele serviço público. Perfeito. Né? A gente com certeza tem aí algum idoso na família ou próximo da gente que a gente conhece a dificuldade de usar a tecnologia. Sim, né? sim. Então, o primeiro ponto é esse. Né? Embora haja a tecnologia para facilitar a nossa vida, a gente tem que entender que tem pessoas que não têm tanta facilidade de utilizar essa tecnologia e que não têm, inclusive, cartões de crédito, por inúmeras razões, né? Seja porque ele não é obrigado a ter, porque a Constituição só obriga a gente a ter dinheiro, né? E comprar as coisas com dinheiro. Né? É a única forma de pagamento que a nossa lei obriga o comerciante a aceitar. É o dinheiro não mesmo. Obriga a aceitar cartão de crédito, cartão de débito, vale-refeição, etc. É só o dinheiro. Então, na medida em que somente com dinheiro a gente é obrigado a pagar, então somente com dinheiro físico, né, o serviço tem que ser prestado. Na medida que você tem um aplicativo que você não coloca o dinheiro no celular, né, fisicamente, é através de um cartão de crédito que ele te obriga a ter, né, em muitos serviços nem cartão de débito aceitam. É só né, crédito. É só crédito, que vocês geralmente pagam a mensalidade, exceto esses novos bancos virtuais, etc., que não cobram. Quer dizer, você ainda tem que pagar um plus a mais para ter o cartão de crédito, né, que é a anuidade que cobram dos bancos tradicionais. Você restringe o acesso àqueles que não têm a tecnologia, não tem o celular smartphone, né? Você tem os celulares mais comuns. Então, acho que isso é absolutamente ilegal, né? Do ponto de vista do acesso às pessoas que não têm essa condição ou financeira de ter um cartão de crédito, ou de conhecimento de tecnologia, de ter um celular smartphone, etc. Então, sobre esse aspecto de acessibilidade, entendo que é ilegal. Sobre o aspecto de circulação de moeda, que a Constituição fala de dinheiro, também entendo que é ilegal. E, por fim, sobre a questão, inclusive de transporte público, VLT, de extinção de cobradores, né, para você não poder comprar em dinheiro, cúmulo de função, enfim, você tem uma série aí de ilegalidades que já vem sendo discutida ao longo dos anos através de várias ações civis públicas e ações individuais,
e vamos ver o que vai... Quais serão os resultados? Quais serão os resultados dessas demandas ao final de alguns anos, né? Aguardemos, né, doutor? Mas compactuamos da ilegalidade. Independentemente de decisão judicial, eu acho que falta um pouco de bom senso para os nossos governantes, que tinham que pensar na população como um todo. E não nas empresas, e não, né? E não só no lucro de empresários, né? Já ganham bastante, né? Agora, doutor, é só um comentário aqui. O Marcelo Coelho menciona que o Acácio já está funcionando agora como a escola legislativa, está passando por reformas e tornar-se-á a escola legislativa da Câmara Municipal de Santos. Aguardemos o que será feito ali. E como em alguns momentos o senhor falou bastante da parte digital, por gentileza, Gabriel, que eu sei também que o senhor agora está especializando-se em direito digital, o senhor fica à vontade para tentar desarmar essa bomba antes que exploda, doutor, porque ela só explode o convidado, viu? Ah, sensacional! Só o convidado. Doutor, com relação a direito digital, que o senhor é um grande especialista, até porque eu fiquei sabendo que, salvo engano, o senhor ganhou uma ação que, vira e mexe, nós vemos ser comentadas aqui no Facebook, por exemplo, de uma demanda de um cidadão santista quando ele proferiu a palavra de ladrão de sonhos ao prefeito de Santos. O senhor poderia falar algo? O senhor tem conhecimento do fato? Sim. Na verdade, nós defendemos um munícipe que foi processado pelo prefeito Paulo Alexandre, que se sentiu ofendido porque o munícipe o chamou algumas vezes nas redes sociais de ladrões de sonhos, né? Como eu estava dizendo, embora não exista muita legislação sobre isso ainda no Brasil e no mundo, sobre o direito digital de uma forma geral, né? Eu falei de compartilhamento de dados, etc., mas também existe a parte do direito que também tem que regulamentar os excessos das pessoas. Então você não pode ofender alguém na rede social e achar que isso é uma coisa normal, xingar, ofender, etc. Isso pode ensejar uma reparação de danos. E foi com base nessa legislação que o prefeito moveu uma ação contra esse munícipe, que nos procurou para defendê-lo na ação. O senhor foi o patrono da ação? Sim. Eu e o doutor Renato de Jesus. Sim. E nós defendemos o munícipe, inclusive com uma liminar que foi deferida pelo juiz, que apreciou esse pedido do prefeito na ação, proibindo o munícipe de utilizar essa expressão ladrão de sonhos nas redes sociais, sob pena de multa, e apresentamos defesa, e ao final a ação foi negada ao prefeito, foi o que a gente chama em juridiquês de julgada improcedente, com a revogação dessa liminar, e o juiz acolheu os nossos argumentos, primeiro de que o munícipe não fazia aquilo com a intenção de ofendê-lo como um ladrão, no sentido de que a gente conhece mais a palavra. No sentido penal, né? No sentido penal, de que ele rouba o dinheiro do município, de que ele roubou alguém, alguma coisa, exatamente, não nesse sentido, mas no sentido de que ele roubou os sonhos da população, na medida em que o nosso munícipe nos trouxe uma série de promessas de campanha que não foram cumpridas, e foram dezenas delas, né, além de outros problemas da cidade que ele prometeu solucionar e não solucionou, como o vídeo da TV Tribuna, em que ele dizia para a repórter Solange Freitas que não disse uma coisa, e a própria TV Tribuna veiculou ele falando outra coisa que ele disse que não havia dito. Exatamente. Né? Então, enfim, uma série de comportamentos que nós provamos no decorrer do processo, de que ele não trazia verdade, né, à população, não cumpria as promessas de campanha e, portanto, no entender do munícipe, aquela conduta reiterada, né, acabava roubando os sonhos da população. De ter uma vida melhor. De ter uma vida melhor, de ter aquelas obras que ele prometeu concluídas, enfim, de ter um não reajuste da tarifa que ele prometeu e depois reajustou, enfim, de ter as promessas dele, seja de campanha ou não de campanha, concluídas e que não foram concluídas, e que era uma quantidade que acabavam roubando os sonhos da população, e que, portanto, aquilo não configurava uma ofensa direta à pessoa natural, à pessoa física do prefeito, e sim uma crítica construtiva ao governante, e que, no nosso entender, no meu entender como advogado, aqueles que têm mandato
seja lá onde forem, sindicato, na entidade de classe, Sim. como prefeito de uma cidade, governador, presidente, deputado, eles estão sujeitos a críticas da população. E essa era uma crítica de um munícipe de que ele se sentia, e ele sentia que a população teve os seus sonhos de uma vida melhor, de uma cidade melhor, roubados pelo prefeito. Portanto, o prefeito acolheu os nossos argumentos e julgou improcedente a ação, revogou a liminar, não deu a indenização que o prefeito pedia, e isso foi novamente analisado em sede de recurso, porque o prefeito recorreu 2 vezes. Primeiro de embargo de declaração, tentando modificar a sentença. Sim. O juiz alertou que aquele não era um recurso adequado. Depois, em sede de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, que 3 embargadores analisaram e os 3 também reconheceram que os nossos argumentos eram absolutamente válidos e, portanto, negaram o recurso ao prefeito, que perdeu tanto o pedido de liminar quanto de indenização por reparação de danos, porque ele não foi ofendido. Era uma crítica, embora reiterada, do munícipe, que era um direito dele de se sentir e achar que a população estava sendo lesada pelo não cumprimento das promessas reiteradamente, né, de promessas e problemas que a cidade tem sem solução do prefeito. Agora, doutor, não sendo irônico, mas só esse munícipe então pode fazê-lo, ou isso abriu espaço para que as outras pessoas no mesmo contexto possam também atribuir ao atual gestor da cidade de Santos a figura de ladrão de sonhos? Na verdade, a partir do momento em que a gente tem um processo julgado, a gente tem aquilo que a gente chama de coisa julgada. Sim. Coisa julgada é aquilo que foi decidido entre as partes. Perfeito. Então, a rigor, somente esse munícipe tem esse direito. Pode continuar, neste contexto, Sim, chamando ele de ladrão de sonhos. Perfeito. Se outro fizer isso, a gente vai ter que analisar no judiciário se o prefeito novamente se sentir ofendido, em que contexto foi proferido, de que forma, em que lugar, quantas vezes, etc. E se isso configura ou não. Veja, o judiciário ele é composto de pessoas, né? Sim. E pode ser que caia com outro juiz que entenda que não, que aquilo é uma ofensa. Pode ser que caia com 3 embargadores diferentes. Sim. E eles entendam que aquilo era uma ofensa. Então, não posso garantir que outra pessoa possa fazer isso e que um juiz analisando um outro juiz não entenda que é uma ofensa ao prefeito. Então, respondendo a sua pergunta, hoje somente esse munícipe pode proferir esse conjunto de palavras sem ter que indenizar o prefeito. Eu dou então os parabéns ao senhor como um especialista em direito digital por ter ganho em 1º grau e também em sede de 2º grau e ainda ter derrubado a liminar que foi deferida num primeiro momento. Nada como ser um excelente advogado em matéria digital, como o senhor e o doutor Renato de Jesus. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. A gente agradece. Então, todos vocês que estão nos acompanhando até o presente momento, como eu disse, o programa de hoje, eu tenho que destacar, conheço a sapiência desta pessoa, deste amigo e deste professor, mestre universitário que está à minha frente. Tenho certeza que foi tremendamente enriquecedor para todos que estão nos vendo e ouvindo. Peço que vocês reprisem o programa de hoje, porque tratamos de temas de interesse do cotidiano, não só da população santista, como da Baixada Santista e de outros lugares, pois estamos no Brasil e falamos de legislações federais. Doutor, professor mestre David Lima Prada, do DLP Advogados, por favor, pediria que o senhor fizesse as considerações finais. Quero aqui deixar consignado que foi uma honra e um prazer incomensurável receber uma pessoa da sua sapiência aqui, dando oportunidade para que os nossos ouvintes conheçam um pouco dos seus direitos. Gostaria que o senhor tecesse os seus comentários finais e, dentre eles, o senhor repetisse, por gentileza, o endereço do seu escritório e as formas que as pessoas podem contatá-lo, se assim o desejarem. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito honrado. É sempre bom a gente estar em veículos de comunicação conceituados, como o seu programa, que podem trazer um pouco mais de conhecimento para a população sobre os seus direitos, né? A gente trazer informação, como eu disse antes, entendo que isso é uma responsabilidade social de todo advogado, né? Dar essa contribuição, uma parte do nosso tempo a gente dedicar a ajudar as pessoas, e uma parte
do nosso tempo ajudar as pessoas é uma das coisas que você faz, né? Eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, relatando as denúncias que faz ao Ministério Público, as investigações, né? Tudo isso, assim como a gente faz, você faz também de forma graciosa, não remunerada para a população, fazendo a sua responsabilidade social como cidadão, né? Tentando ajudar e denunciando para que as coisas sejam fiscalizadas, resolvidas e melhoradas, né? E é isso que eu quero trazer para quem nos ouve, quem nos assiste, faça um pouco disso, né? Siga o exemplo do Ernesto Donizete e tente de vez em quando denunciar coisas que você vê errado para os órgãos de controle, para que eles possam fiscalizar e corrigir. Se cada um de nós fizesse um pouco disso, certamente a gente teria muito menos problemas a vivenciar todos os dias, sejam das grandes empresas, sejam dos comércios que desrespeitam o direito mais básico do consumidor, como aquele que a gente falou de fixar o preço. Você tem que entrar na loja, perguntar, às vezes a vendedora não está de muito bom humor, né? Está ocupada ali no WhatsApp, enfim, seja qual for aquele tipo de infração, denuncie. Quanto mais denúncia, mais fiscalização, cobre a fiscalização o resultado, que a gente vai ter um país melhor. E com isso eu me despeço novamente agradecendo o convite, colocando à disposição de todos, inclusive o nosso sítio na internet, que é o www.dlp.adv.br. Quem quiser pode mandar e-mail através do site, quem quiser pode mandar mensagem no WhatsApp. Tem lá o número do fácil. WhatsApp, doutor, por favor? Tem no site bem fácil, mas é 99134-4365. Ok, doutor David. Muito grato mais uma vez. O tema era vasto, teríamos mais coisas. Quero deixar aqui registrado que o programa aqui é seu. Volte quando o senhor quiser, com o tema que o senhor entender ser profícuo e interessante à população santista, da Baixada Santista e do Estado. Obrigado. Foi uma grande honra mais uma vez tê-lo aqui. Gabriel, muito obrigado por tudo, e a todos que ficaram conosco, nos acompanharam, tiveram o prazer aqui de ouvir todos os comentários elucidativos do professor mestre David Lima Prada. Um cordial boa noite, fiquem todos com Deus.